Se você acha que a gente só pode pintar em algodão cru engomado, hoje eu vou te mostrar como fazer essa pintura aqui usando um produto que te ajuda a dar um efeito aquarelado usando os mesmos pigmentos que a gente já usa normalmente. Vem comigo! Se você ainda não me conhece, meu nome é Diana Magalhães e por aqui eu te ensino a pensar aquarela de um jeito diferente. Hoje eu vou trazer para vocês uma proposta de pintar um tecido de algodão que não é o nosso tradicional algodão cru engomado. E para isso a gente precisa adaptar um pouco a técnica para fazer um efeito aquarelado, mas não necessariamente uma aquarela, né? Olha aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é eu escolhi essa toalha e eu sei que essa tinta pode vazar. Então eu vou colocar um pedaço do meu algodão cru aqui por baixo. Eu risquei com a caneta Fantasminha, porque nesse caso eu não preciso fazer tudo em uma camada só. E aí eu vou usar, gente, além das nossas tintas tradicionais, né, que são a tinta aquarela para tecido, eu vou usar um produto que se chama espessante. Ele é especial para pintura em seda, que fala que a composição é água e alginato de sódio, que eu não sei o que é, mas enfim, essa aqui é da marca Prince. Eu não encontrei outra marca no mercado, tá? Mas se você encontrar, depois você comenta aqui pra mim. Tá vendo como ela parece meio que um gel? Ó, é uma consistência de gel. Se você já trabalhou com CMC, ó, lembra um pouco um CMC, tá vendo? Ó, então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco desse gel, colocar aqui do lado, e eu vou usar esse gel para misturar na minha aquarela, tá? Porque com essa mistura eu vou conseguir tornar a minha aquarela, eu vou conseguir controlar um pouco mais a minha aquarela. Se você já tentou pintar em algum tecido que não fosse o algodão cru engomado, olha, eu fiz alguns testes aqui para você ver. Essa pintura aqui, ó, é no linho, tá vendo como aqui ele se espalha? A tinta se espalha de forma completamente descontrolada, mas com o gel, ó, com o espessante, olha como é que ela fica muito mais controlada. A mesma coisa se você for usar, por exemplo, ó, isso aqui é um tricoline. Olha aqui, ó, como que se espalha. E aqui ela não se espalha. Então, como é que nós vamos fazer, tá? Eu vou pegar aqui um pouco da minha tinta, vou misturar com água, tá? E tá vendo como a mistura é bastante líquida? Eu preciso que ela fique um pouco mais controlada e para isso eu coloco aqui, ó, um pouco do espessante. Tá vendo que automaticamente, ó, a tinta fica mais espessa. Eu vou colocar um pouco de água, mais água aqui. Eu já tinha uma mistura preparada aqui, ó. E aqui eu posso colocando água só para ela não ficar tão difícil de manusear, ó. Tá vendo? Eu quero que ela fique aqui, nessa consistência de mel, mais ou menos, ó. Um pouquinho mais ralinho aqui o mel. Vou dar carga no meu pincel, tirar o excesso e vou fazer como se eu fosse fazer a pintura em algodão normal, ó. Eu vou dando esses movimentos circulares, ó, fazendo movimentos circulares, eu vou depositando esse pigmento mais espesso no meu tecido aqui, ó. Eu tô deixando algumas partezinhas em branco, porque aqui, gente, eu preciso dar o efeito aquarelado. Aqui eu não tenho a água como o meu meio catalisador principal, né? Que eu vou ter um elemento que vai impedir a fluidez da tinta da forma como a gente faz normalmente. Então, eu preciso dar um efeito aquarelado sem necessariamente estar fazendo a aquarela mesmo, né? Então, ó, depois que eu fiz essa parte, eu vou vir aqui com o meu pigmento puro, vou colocar um pouquinho de água nele, e aqui eu vou colocar só no miolo da flor, porque eu tô fazendo cerejeiras, eu sei que esse miolo é um pouquinho mais escuro. E tá vendo como é que o pigmento não se espalha da mesma forma que ele se espalharia se eu estivesse pintando ou no tecido ou no algodão engomado? Ó,
ele não se espalha do mesmo jeito não, eu preciso ajudar um pouco aqui, ele se espalhar um pouco mais. Eu vou misturar um pouquinho de preto nessa mistura, porque eu quero uma cor um pouco mais escura aqui. Vou colocar mais um pouquinho aqui só no miolinho. Ó. E eu quero fazer assim meio que um... Nossa, peguei muito. Era para fazer um acinzentado. Coloquei demais. Aqui, colocar um pouco de água. Vou misturar um pouco do espessante. Ó, tiro o excesso. E aqui eu já vou fazer um pouco do meu sombreado nas pétalas, ó. Bem soltinho, sem marcar muito. Vai secar um pouco mais claro, mas não é tão mais claro quanto quando a gente está trabalhando com a água pura, tá? Então, ó, vou voltar aqui nessa mistura que eu tinha da tinta com o espessante e um pouco de água. E reparem que a diferença é que aqui, gente, eu posso trabalhar flores adjacentes que elas não encontram, né? Quando a gente vai pintar na aquarela normalmente, a gente não pinta áreas adjacentes, a menos que eu queira que o pigmento de uma área migre para outra. Aqui, a pintura fica até mais rápida, porque eu não preciso me preocupar em secar para pintar a outra parte, porque o espessante já faz esse controle para mim. Então, tudo tem lado positivo e lado negativo. Ele não se espalha do mesmo tanto, por outro lado, eu consigo ter bastante controle do meu pigmento, né? Então, é uma adaptação da técnica. Muita gente faz uma coisa parecida com isso, com a tinta de tecido, quando você usa o clareador. E aí você consegue dar um efeito aquarelado nas suas pinturas. E a nossa ideia aqui é a mesma coisa, é a gente conseguir um efeito aquarelado usando uma tinta para tecido, porque depois eu quero, isso é uma toalha, né? Eu vou lavar essa toalha. E abrir um pouco o leque, porque senão a gente fica pintando apenas algodão cru. E às vezes a pessoa quer fazer uma toalha aqui, por exemplo, às vezes a pessoa quer pintar uma roupa, você pode fazer isso no linho, por exemplo. Eu já fiz isso muito em linho para pintar roupinha infantil, tá? Então, ó, água, tá vendo? Eu tento manter, eu gosto de pintar com esse pigmento de seda porque eu gosto do efeito de transparência da aquarela. Quando você usa a tinta de tecido normal, que é essa tinta aqui, ó, da Acrylex, ela é um pigmento opaco. Então, não fica com a mesma transparência, tá? Vai ficar com o fundo levemente opaco, mesmo que você dê um efeito aquarelado, não fica a mesma coisa. Tudo é adaptação da técnica, eu já estou acostumada com essa tinta, gosto de trabalhar com essa tinta, então vou adaptar com o material que eu tenho mais familiaridade. Eu falo muito isso para as minhas alunas, gente, não existe material melhor ou pior. Não existe ferramenta melhor ou pior. Existe a ferramenta com a qual você tem mais familiaridade, com que você tem mais fluência. O melhor equipamento é aquele que você domina mais, tá? Então é importante você saber disso para não ficar também naquela doideira assim de, você viu uma pessoa fazer uma coisa, você tem que correr lá e fazer igual, ou comprar o mesmo material, compra aquela quantidade enorme de pincel ou de pigmento, achando que a diferença está ali, né? Não, não necessariamente. Muitas vezes não está. Então, domine uma ferramenta, não fica pulando de uma para outra, não, tá? Se você está aprendendo a pintar com determinado tipo de pigmento, fica nele.
por um tempo, pelo menos, para você dominar. Se você está pintando com um tipo de pincel, fica nele. Domina primeiro. Ó, aqui eu sei que tem um monte de botõezinhos. Tá vendo que é muito rapidinho, gente? É super rapidinho. Eu não quero acelerar esse vídeo porque eu quero muito que vocês vejam o efeito, né? Na prática, às vezes o vídeo muito acelerado não te dá essa possibilidade. E aqui a gente tem um detalhe que eu acho que é importante vocês ficarem atentos, ai, que é o seguinte, vocês precisam pintar, depois vocês colocaram o pigmento em cima do espessante, porque se você colocar fora do espessante, o pigmento vai espalhar, tá? Então, fica aqui, ó, em cima dele ou com a tinta com espessante. Se você pegar a tinta pura e não usar o espessante, ela vai espalhar daquele jeito que eu mostrei para vocês, sem controle mesmo, porque ela penetra na trama, né? Já vou fazer aqui um marrom, que você já sabe que é a mistura de todas as cores. Tá vendo que fica até mais difícil um pouco de misturar, porque a tinta fica bem densa. Ó. Vou colocar um pouco de água, para ela ficar um pouco menos densa, ó. Tá? Bem densa essa tinta. E aqui, gente, eu vou clarear ela um pouco. Eu costumo fazer muito isso na minha paleta, tá? Vou misturando tudo. Se você é iniciante e ainda fica com medo, pega uma forma de gelo, que aí você pode fazer cada tinta em um compartimento separado. Mas com o tempo, você vai dominando e misturando tudo. E aqui, ó, eu vou pegar o meu galho, que eu sei que eu quero fazer marrom, ó, e vou fazer essa primeira camada clarinha. Poderia ser água pura, mas eu quero enxergar onde eu estou colocando, então nesse caso não é só para mostrar para vocês, eu também faria aqui assim, porque eu quero enxergar onde eu estou colocando o espessante. Então nesse caso, mesmo que eu queira bem clarinha a mistura, mesmo se antes eu fosse usar água pura, por exemplo, eu gosto de tonalizar um pouquinho para eu enxergar onde eu estou colocando, porque senão eu não enxergo, né? E aí fica difícil depois eu voltar e aplicar onde eu estou vendo. Ó. E aí, tá vendo que por enquanto eu fiz tudo em uma camada só, por isso que não tem problema eu fazer o risco com a caneta fantasminha. Se eu fosse fazer em mais de uma camada, não ia ser possível, porque quando eu passasse quando eu secasse a primeira camada, ia apagar tudo. E aí, se eu tivesse secado as flores aqui, por exemplo, nesse momento eu não conseguiria ver onde que está o galho. E aí, o melhor seria eu desenhar mesmo com uma... Gosto de desenhar com lapiseira, sabe? Uma lapiseira 07. Gosto de um grafite mais macio, tipo um 2B, e me atende. Ó. Então, depois que eu coloquei esse marrom aqui mais clarinho, eu vou fazer exatamente como eu faço, que eu preciso dele bem mais líquido, né? Igualzinho eu faço nas minhas aulas normal aqui, vou colocar um pouquinho de preto. Eu nem coloquei espessante, o pouquinho que tinha aqui, ó, já engrossou a tinta. Então, eu vou deixar ela mais líquida agora. E vou vir colocando, depositando em alguns lugares. Ó, o fato de ter espessante e água, deixa o pigmento bem mais claro. E eu queria até mais contraste, então eu vou ter que fazer um pigmento um pouco mais escuro aqui. E um pouco mais concentrado. Mas, ó, já vou fazer essa primeira camada aqui com esse. Aqui. Vou colocar mais pigmento aqui, ó.
Deixar ele bem concentrado para colocar em alguns lugares. Trabalhando agora só com a pontinha do pincel. Eu não contorno, tá, gente? Eu deposito o pigmento em alguns lugares. Não há necessidade de contornar formas. Inclusive, assim, eu sempre falo para as minhas alunas, não contornem as formas. Não há nada contornado na natureza. Você enxerga as coisas, muitas vezes pelo contraste que ela está fazendo com o fundo, tá? Bom, eu vou deixar o miolo delas um pouco mais escuro, aproveitar que tá tudo úmido, só estou colocando o pigmento mais escuro, e aqui é muito do efeito da aquarela, que é só eu colocar o pigmento e deixar, ele vai expandir. E aqui, eu vou secar, porque eu quero saber onde que eu vou fazer as folhas, e aí eu quero ver essa composição mais pronta. Não é que haja necessidade de secar para fazer, mas eu quero sentir mais onde que eu vou colocar as folhas, tá? Então, aqui eu vou secar com secador normal. Nesse caso, eu vou recomendar que você seque também o fundo, tá? O avesso. Bom, tá vendo como que ela não seca muito mais claro do que a aquarela tradicional, porque tem pouca água na mistura, né? Então, cuidado com as misturas que vocês vão fazer. E aqui agora eu vou fazer as folhas. Eu quero colocar um pouco de verde nessa composição. Então, eu vou misturando com o que eu tenho aqui, ó. Vou fazer um verde um pouco mais amarelado. Ó, desse lado de cá, eu quero fazer um verde um pouco mais concentrado. Sempre ponho o preto para desaturar um pouco. Um pouco de água, porque minha mistura tá bem concentrada, igual aqui. E aqui eu vou fazer as folhas, gente, com movimentos únicos, ó. No máximo 2 vezes. Porque eu quero que fique esse efeito meio falhado de aquarela, tá? Então, não fico passando muito, não. Vendo? Quando eu deixo o pincel mais seco, ele faz um movimento mais falhado. Essa parte aqui nem estava no desenho. Nada impede que você faça essa parte no desenho também, tá? Muito rápido, gente. É uma pintura gostosa de fazer, rápida. E aqui depois, ó, você pode bordar algumas partes, né? E que lindo que fica você fazer essas toalhas. Depois você pode colocar aqui uma tira bordada, quem costura, né? Dá uma incrementada, isso tudo agrega muito valor à peça. Ó, tá vendo? Enquanto tá úmido, eu consigo dar aquele efeito de úmido sobre úmido. Não espalha tanto quanto no algodão cru, nem no papel, mas eu acho que já dá um efeito aquarelado bonito. Façam sempre, não deixa só uma cor não, sabe? Isso aqui dá volumetria também. Todos esses detalhes, assim, acabam que no final eles acrescentam muito interesse para a pintura, né? Ó, vou chegar com a mistura bem concentrada aqui agora, que eu quero colocar em alguns lugares do meu tronco. Só coloquei, vim um pouco com água pura. O meu pincel, gente, aqui ele é mais delicado, trabalho com ele mais delicadamente do que quando eu trabalho no algodão cru, tá? Porque
ele não precisa penetrar tanto na trama, ele fica muito, né, o pigmento fica muito aqui na superfície, é como se estivesse pintando papel mesmo. Então aqui o movimento ele tem que ser um pouco mais delicado. Ó, eu gosto sempre de fazer galinhos porque eu acho que dá mais movimento para pintura. E aí, ó, eu mal encosto o meu pincel no tecido, deixo falhado, tá? Se você fica consertando, você vai tornando tudo muito duro. Então, deixa bem falhado. Ó, aqui onde o pigmento passou mais do que eu gostaria. E vou deixar, não vou ficar também tentando consertar muito, porque senão eu vou perdendo esse efeito aquarelado aqui, tá? E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pouco do branco. Por quê? Porque eu sei que tem o pistilo dessas flores, ele é branquinho. E aí não tem jeito, eu preciso usar a minha tinta branca. Eu vou secar aqui só para não correr o risco de esbarrar. Se você quisesse dar um pouco mais de sombreamento em algumas pétalas, você pode vir com uma mistura aqui, ó, de um cinza bem clarinho e colocar em algumas partes da pétala, ó. E é bem clarinho, é sutil mesmo, tá? Mas faz diferença, gente, acredite. Aqui mais ou menos no encontro delas, ó, das pétalas, pra você marcar mais onde tem uma e tem outra, movimento delas aqui. Pegue uma referência, tá? Eu tô com a referência aberta aqui. E aí agora eu tenho que secar. Sequei, agora eu vou pegar essa tinta branca. Eu gosto sempre... Agora eu tenho que limpar aqui o meu godê que tá cheio. Eu gosto de godê de cerâmica porque tem essa facilidade, né, de limpar aqui. Vou pegar o branco que eu quero usar. E esse aqui, eu vou colocar água. Não precisa colocar espessante não, porque eu preciso que ele fique mais líquido, sabe? Não mais espesso, eu preciso dele bem líquido aqui, ó. Dou bastante carga e só com a pontinha, gente. Agora só com a pontinha eu vou fazer o pistilo. Ele ficou, ó, quando ele fica muito, muito aguado, o pigmento some. Aí eu não consigo enxergar. Ele mistura na trama. Então aí eu tenho que deixar ele um pouco mais concentrado. Ó, sutil, gente, é mãozinha leve. Você até poderia, nesse caso aqui, trabalhar com um pincel mais fino? Poderia. Mas eu sempre acho que eu não consigo um pincel assim com a pontinha tão fininha quanto esse aqui que eu trabalho quando ele está novinho. E eu consigo dar mais carga com ele, né? Então, é questão de hábito mesmo. Se você já é minha aluna, já sabe disso. Por falar nisso, gente, eu tenho um curso de aquarela em algodão. O link está aqui na bio, tá? Se você ainda não conhece, vai lá conhecer. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, por favor, comente, se inscreva no canal, tudo isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, aqui, ó, tô fazendo aqui. Agora eu vou lavar o meu pincel e eu vou fazer uma misturinha aqui do amarelo com o vermelho. Vou colocar um pouquinho de água porque eu coloquei espessante,
porque eu não quero que ele fique se mexendo. E aí eu vou fazer um pouquinho daquelas bolinhas que tem. É bem sutil. Tipo, mesmo que apareça pouco, eu ainda vou fazer aqui um sombreamento nela para ela aparecer mais. Aqui. E aí vou vir aqui com aquele marronzinho, ó, e colocar em alguns lugares. Como a pintura toda, gente, ela é muito rápida, eu acho que dá tempo de você depois cuidar desses detalhes, sabe? Porque às vezes a pintura é tão grande e cansativa que chega no final você já tá largando de mão, né? Mas não é o caso aqui, é uma pintura rápida. O efeito é diferente, é mais aquarelado do que se você tivesse pintado tudo com a tinta acrylex normal. Se você já pinta com acrylex normal, eu recomendo que você tente pintar assim também. E é isso, tá? Aqui é só você secar. Essa peça pode ser lavada depois normalmente, só não recomendo que você fique esfregando, ela é uma peça delicada, né? E aqui eu recomendo que você faça um barrado bem bonito e você pode depois fazer algumas interferências em bordados e sua peça vai ficar lindíssima. Espero que você tenha gostado, obrigada por ter ficado até o final e curta esse vídeo, comente, se inscreva, conta para as amigas. Até uma próxima vez.